Meu paciente ele tem uma cefaleia primária, ou seja, ele tem uma condição em que o sistema nervoso dele, por alguns motivos, sofre uma disfunção temporária e essa disfunção resulta em vários sintomas, entre eles uma dor de cabeça, que sempre segue as mesmas características. Então, essas são as cefaleias primárias. O meu paciente tem uma dor de cabeça causada por alguma patologia que está começando ou está progredindo dentro do sistema nervoso central ou periférico. Então, quando eu falo de dor primária, as principais, né, cefaleias primárias são a enxaqueca, são a cefaleia tensional e um grupo de cefaleias que são as trigêmino autonômicas. Então, a gente vai falar um pouquinho delas aqui, os aspectos mais importantes. Começando pela enxaqueca, né, que é a migrânia, também é uma forma de chamar. A migrânia já tem esse nome porque ela tem uma característica migratória. Então, o paciente com migrânia, ora ele vai ter uma dor na região frontal, ora vai ter uma dor na região posterior, ora vai ter uma dor no vértex. Então, é uma dor que migra. A localização ela vai mudando de acordo com as crises. É mais frequente em mulheres do que em homens, né? Geralmente há uma história familiar positiva. Então, a grande maioria dos pacientes com enxaqueca tem um parente de primeiro grau com histórico de enxaqueca e tem até as formas genéticas da enxaqueca, né? Então, a gente tem, por exemplo, a enxaqueca hemiplégica familiar, tem 3 alterações genéticas relacionadas a ela e é uma doença de herança autossômica dominante. Então, se meu avô teve, meu pai teve, eu vou ter, meu filho vai ter e assim por diante. Então, uma porcentagem é totalmente geneticamente determinada, mas a maioria é multifatorial, assim, é uma herança poligênica que a gente chama. Tem vários genes que aumentam a suscetibilidade do indivíduo ter enxaqueca, mas ele vai depender dos estímulos externos também para ter essa enxaqueca. É uma dor que geralmente inicia na infância ou na adolescência. Nas mulheres é muito típico começar após a primeira menstruação, porque ela tem uma relação muito grande com o nível de estrogênio, tanto a subida do estrogênio pré-ovulação como a queda do estrogênio pós-ovulação pode desencadear a crise de enxaqueca. É uma doença multifásica no sentido de que ela, ao longo da vida da pessoa com enxaqueca, ela vai ter ciclos de dor, de muita dor, e vai ter ciclos em que vai ter menos dor. Então, ela é uma doença muito cíclica e muito ligada aos hábitos de vida, ao nível de estresse, à qualidade de sono, à qualidade de atividade física, de alimentação que a pessoa vai ter como hábito. E é uma dor que possui fatores desencadeantes. Então, essa figura aqui é interessante porque ela mostra que o sistema nervoso ele tem uma predisposição para entrar numa crise de enxaqueca, vamos dizer assim, e essa predisposição interagindo com alguns estímulos internos, seja aí a questão emocional, a questão do sono, a questão hormonal, e também interagindo com estímulos externos, no caso da enxaqueca, os principais estímulos externos, a sensibilidade à luz, que é a fotofobia, a sensibilidade ao barulho, que é a fonofobia, a hipersensibilidade a alguns cheiros, que é a osmofobia, a hipersensibilidade à falta de água, à desidratação, que leva o cérebro a entrar num estresse metabólico. Então, esses fatores internos e externos, eles vão interagir em um sistema nervoso que já tem uma predisposição. Isso leva a uma hiperexcitabilidade. É como se o sistema nervoso entrasse no estado de alerta com uma facilidade maior na pessoa que tem enxaqueca. E esse estado de alerta vai resultar na ativação de várias áreas dentro do sistema nervoso central, que essa ativação de várias áreas vai ativar também esse sistema trigêmino vascular. Então, lembra trigêmino do nervo trigeminal que eu mostrei no começo. E vascular, porque as fibras do nervo trigêmeo vão inervar muitos vasos. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um sistema nervoso predisposto a ter crise de enxaqueca, eu tenho fatores internos que vão diminuir esse limiar para ter dor, eu tenho fatores externos que também vão diminuir esse limiar, e quando eu atinjo esse limiar, eu vou ativar várias áreas do cérebro, como hipotálamo, tálamo,
núcleos do tronco, da ponte, do bulbo, e essa ativação lá na região central vai levar a uma ativação dessa via trigêmino vascular, em que eu vou ter essas fibras do trigêmeo, tanto as fibras que dão a sensibilidade da face, como aquelas da região posterior, eu vou ter ativação nesse sistema que vai levar à liberação de substâncias inflamatórias, substâncias que vão provocar vasodilatação e substâncias que vão ativar interleucina, substância P, o CGRP, que é uma molécula muito importante, e isso vai voltar para o meu sistema nervoso central e vai ser interpretado como dor. Então, é uma doença complexa que envolve tanto o sistema nervoso central como algumas fibras do sistema nervoso periférico e que hoje a gente entende que ela inicia na região central, mas há uma retroalimentação, né? Tem essa ativação reflexa de tanto fibras saindo do sistema nervoso central para a periferia, para promover essa inflamação, como fibras saindo da periferia para o sistema nervoso central, levando a informação de dor. E a dor da enxaqueca, ela se manifesta como uma dor mais unilateral, uma dor latejante, uma dor com náusea, com aquelas características que eu falei de sensibilidade à luz, ao barulho, ao cheiro. Essa que está aqui em vermelho é a fase da dor, é a fase da crise de enxaqueca, que a gente conhece. Mas o ataque de enxaqueca, ele começa antes da dor. Então, 48 horas antes, meu paciente já pode ter alteração no humor, ficar mais irritado, fadiga, problema cognitivo, déficit de concentração, déficit de memória, pode ter uma avidez por alimentos doces, aumento da frequência para ir no banheiro, uma poliúria, polaciúria, um aumento de bocejo. Então, antes da dor, eu já tenho alteração ali no sistema nervoso central, que leva a esses sintomas, que está aqui nessa linha verde, né? Então é o primeiro que começa. Em alguns pacientes eu tenho a aura, que é essa linha amarela. E o que é a aura? A aura é essa depressão alastrante aqui, que é uma despolarização do córtex do meu paciente, que vai levar a manifestações como pontos luminosos na visão, pontos pretos, alterações no meu campo visual, certo? Até perda visual pode acontecer. Então, é a aura mais comum, que é a aura visual, porque ocorre essa despolarização mais na região occipital, mas eu posso ter aura sensitiva, um formigamento no rosto, um formigamento no corpo, uma dormência que vem ali no início da minha crise da dor, na maioria das vezes. Eu posso ter aura motora, que é o exemplo que eu dei da enxaqueca hemiplégica, que é aquela doença genética autossômica dominante. Então, nesse tipo de enxaqueca, no início da enxaqueca ou antes da enxaqueca, a pessoa tem uma paralisia de um lado do corpo, fica hemiplégica, perde o movimento, e aí às vezes até vai para a UPA, para a emergência, na suspeita de um AVC. Daqui a pouco essa perda de movimento começa a melhorar, ele começa a movimentar, e aí vem uma crise de enxaqueca. Como eu diferencio? Perguntando para o meu paciente, né, se ele já teve isso outras vezes, se é recorrente, se tem histórico na família, né? Porque claro que se um paciente chega na UPA com dor de cabeça e hemiplégico, eu primeiro vou pensar que é um AVC, que é um AIT, que é outra doença. Então, esse diagnóstico da enxaqueca hemiplégica vai ser tardiamente. Então, depois dessas duas primeiras fases, é que vai vir a minha fase aqui vermelha, que é a fase de dor, que vai durar de 4 a 72 horas. E mesmo quando a dor acaba, ainda tem aqui uma fase em azul, que é a fase do pós-dromo, é a fase da ressaca da enxaqueca. O paciente pode ter fadiga, ainda com alteração cognitiva, sonolência, dificuldade de concentração, pode ter uma mialgia, uma dor no corpo, uma astenia e assim por diante. Então, é uma doença que, como ativa muitas áreas cerebrais, tem sintomas não só relacionados à dor de cabeça. Tem vários sintomas aqui autonômicos, né? Sintomas psiquiátricos, sintomas sensitivos também de outras dimensões.